Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Vereadores aprovam 6 requerimentos de informações oficiais durante a 7ª sessão ordinária do ano. Vereador Lucas Zanata é o entrevistado desta edição. Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2020. E o Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Suzy, muito boa tarde. Boa tarde, João, e boa tarde a você que nos acompanha. Os vereadores de Araçatuba aprovaram na última segunda-feira, durante a fase do grande expediente da 7ª sessão ordinária do ano, 6 requerimentos de informações oficiais endereçados ao prefeito Dilador Borges. O vereador Arlindo Araújo assina 3 desses requerimentos. No primeiro, ele pergunta ao prefeito qual o valor atual da Bolsa Auxílio paga a atletas amadores no município e pede a relação de nomes dos esportistas beneficiados. Em outro requerimento, Arlindo Araújo quer saber quantas obras estão em andamento no município e quais as empresas responsáveis. E pede ainda a relação das obras em andamento e as que estão paralisadas, com os respectivos valores investidos em cada uma delas. O vereador Arlindo Araújo encerra o ciclo de requerimentos apresentados por ele, solicitando ao chefe do Executivo Municipal a relação de todos os prédios que integram o patrimônio público da cidade. E com base em informações recebidas pelo seu próprio gabinete, o vereador Cido Saraiva alerta para a falta de uma geladeira na Unidade Básica de Saúde do bairro São Rafael para armazenar vacinas. Segundo Cido Saraiva, sem o equipamento há 4 meses, funcionários da UBS estariam indo buscar as vacinas na vigilância sanitária diariamente. Há reclamações ainda de que estariam faltando gaze e até mesmo copos descartáveis na unidade de saúde. Cido Saraiva quer saber por que a UBS está sem geladeira e as razões que levaram a unidade a não ter nem gaze, tampouco copos descartáveis. E o programa estadual Cidade Legal é tema de um requerimento apresentado pelo vereador Doutor Alceu. Ele quer saber quais bairros estão com processo de regularização fundiária em andamento e qual o prazo para a entrega das escrituras públicas. O atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados a pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista, é tema de um requerimento apresentado pelo vereador Denilson Pichitelli. O parlamentar quer saber se os cartões de identificação das pessoas com transtorno já foram produzidos pelo município e o local onde usuários ou representantes devem requerer esse cartão. Conforme previsto no regimento interno da Câmara, o prefeito tem até 15 dias para prestar os esclarecimentos ao Poder Legislativo. Rádio Câmara Online. E você acompanha a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba pela internet. Acesse o canal da Câmara no YouTube, ative as notificações e fique por dentro das notícias do Poder Legislativo da sua cidade. E o Rádio Câmara Online traz nesta edição uma entrevista com o vereador Lucas Zanata. Ele conversou com o repórter João de Paula e fez comentários sobre a sucessão municipal na Prefeitura e na Câmara, marcada para este ano. Confira na entrevista do dia. Agora no Rádio Câmara Entrevista. E o Rádio Câmara desta edição recebe a visita do vereador Lucas Zanata. Vereador, seja muito bem-vindo ao Rádio Câmara. Eu que agradeço, mais uma oportunidade de estar aqui. Exatamente. Vereador, vivemos o ano de 2020, um ano político essencialmente, um ano de sucessão da administração municipal e também de uma nova legislatura que se avizinha a partir do ano de 2021. Politicamente, para aqueles que estão exercendo o mandato, o que de fato muda nesse ano de 2020 em que ocorre essa renovação? Bom, eu acho que a maior mudança que nós vamos ter não é na questão da legislação, é na questão da percepção política. Nós tivemos uma campanha, na verdade, uma eleição, a presidência, que foi impactante. Goste ou não, foi uma campanha que elegeu um presidente da forma mais inesperada possível. Teve reflexo também nas eleições a deputados, onde pessoas tiveram votos, recordes, né? E isso demonstra uma nova percepção, da qual
eu acredito que vão ter reflexo nessa eleição municipal. Eu não sei como ainda quantificar ou qualificar isso, mas é nítido que houve uma mudança. Então, aquelas campanhas grandes, com alto custo, cheio de bandeiras, cheias de adesivo, cheio de pessoas de camiseta na rua, eu acredito que elas terão um efeito mínimo nessa próxima eleição. Então, quais serão os critérios que o eleitor vai usar para promover essa votação? Eu acho que eles vão ser mais qualitativos. Não perfeitos, mas mais qualitativos. Perfeitamente. O engajamento nas redes sociais. Para explicar, por exemplo, uma eleição recorde de uma Janaína Pascoal, aliás, uma da deputada estadual Janaína Pascoal na Assembleia Legislativa de São Paulo, do Eduardo Bolsonaro, filho do atual presidente, na Câmara Federal. Eles eram adeptos das redes sociais para mobilizar, né, o eleitorado, para refletir sobre determinada situação. Isso também pode explicar um certo ineditismo, um alavanque de algumas candidaturas visando a eleição? Olha, pensa bem. Primeiro, não foi só a rede social em si, tá? Tem o que eles falavam e o que eles representavam. Então, você tinha no Eduardo Bolsonaro a representação da ideia do bolsonarismo, do conservadorismo, que eu acho que o Brasil vai tender a ter uma direita muito parecida aos republicanos americanos. E a Janaína Pascoal, que ela representou como mulher, como uma autora do impeachment, tudo que ela representa. Boa signatária, né? É uma mulher que as pessoas têm ela por uma pessoa honesta, uma pessoa batalhadora, professora e foi autora do impeachment histórico nesse país. Bom, então eu acredito que dentro dessa realidade vai se contar também aqui a percepção das pessoas, que eu havia dito. Qual vão ser os critérios? Acho que vai ser um critério ainda não conhecido, porém mais focado, mais direcionado a uma questão qualitativa, aonde as grandes campanhas, tá, mesmo na rede social, a pessoa pode gastar um rio de dinheiro, mas se a percepção que estiver dela não ser uma percepção de que ela representa essa nova realidade, e essa nova realidade, eu digo, está muito ligada ao conservadorismo político, a uma ideia de promover uma diminuição do Estado, a uma ideia de ter uma redução de custos, e que o Estado seja, naquilo que vá prestar, muito mais eficiente, uma redução no palanque do paternalismo, de que o Estado cuida, o Estado faz, mas pensando se o Estado vai te ajudar, ou melhor, o Estado não vai te atrapalhar na economia, aonde o Estado pensa, sim, na grande maioria, porque o brasileiro ele é conservador. A tradição do brasileiro é ser conservador. Então, que isso, estando em linha com esse pensamento, isso terá reflexo nas eleições municipais. Agora, lógico, é um processo novo, é uma ideia nova. Ela vai demorar algumas décadas para ser madura, para estar... você citou o Eduardo e a Janaína. São dois exemplos. A ideia é que futuramente nós temos vários. Então, há um crescimento de uma ideia, eu diria até de um certo ponto ideologia, em muitos tempos uma ideia, porque eu entendo que o conservadorismo não é uma ideologia, é um estilo de vida, é algo que remete a um conceito muito mais profundo do que uma simples ideologia. Então a tendência é que isso vai se consolidando e cada vez mais pessoas representem isso e cada vez mais o eleitor vai começar a se adequar, a entender ou se adaptar ou aprender a criar esse novo critério de escolher. Perfeitamente. Vereador, termina no próximo dia 3 de abril o prazo dado pela Justiça Eleitoral para que os políticos que estejam com mandato eletivo possam fazer a migração para uma outra legenda, se assim o quiserem. Qual deve ser o caminho adotado pelo senhor? Eu vou permanecer no Partido Verde, o partido do qual eu me elegi, e é muito engraçado porque a gente vê assim, o grupo do Partido Verde aqui como o grupo mais conservador da cidade. Então, o que acontece? O Brasil nunca teve partidos conservadores. Então, isso é uma novidade. E nós estamos dentro do partido, já criando uma musculatura dentro de toda essa história. Um grupo bom, um grupo muito saudável. Nosso presidente é um cara excelente, que é o Rodrigo Ataíde. O Dr. Flávio Salatino veio pro partido, isso é muito bom. Então, eu vou permanecer no partido. Eu acredito que nós vamos ser aí o Partido Verde vai ser uma boa, uma terceira via interessante. Com atuação, notadamente, de oposição, qual vai ser exatamente a linha adotada pelo Partido Verde, ou manter essa linha de independência mesmo que ele vem Na verdade, aplicando? Vamos entender o que é a linha de independência da qual eu tanto falo e tanto prezo. O Brasil, ele vai romper com uma tradição do presidencialismo de coalizão. Isso não se dá só no plano federal, se dá também no plano municipal, que é o quê? O prefeito, que é o executivo, monta uma bancada através de acordos, cargos e benefícios, ali cria essa bancada. E aí a função principal do vereador, que é a fiscalização,
o interesse do seu grupo acaba sendo o quê? Enfraquecido devido a isso. Então, a independência não é uma questão... Essa questão de ser oposição ou ser situação meramente por ser, vamos dizer, é algo antigo, entendeu? É cafona, mesmo. Já era. Essa estrutura já era. A questão é qual é o teu posicionamento perante o mérito. Aquilo que realmente interessa, onde as pautas são realmente discutidas. E quais são os reflexos disso. O porquê você discorda, o porquê você concorda. Então já fura o rótulo. Mesmo, isso essa questão de ser apenas oposição à situação é um negócio cafona mesmo. O cidadão já não aguenta mais isso. E ele vai começar a perceber qual que é o posicionamento. Se o vereador, o político em si, vai ter um posicionamento coerente. Então, assim, a independência é uma palavra que talvez ela não abrange toda essa dimensão, né? Mas eu diria que assim, a independência é com mérito. Buscando a meritocracia, buscando que o mérito da pauta seja analisado, o posicionamento do executivo seja analisado, para que aí o vereador exerça a sua real função. Então isso permite, por exemplo, um vereador não eleito num projeto político de determinado prefeito concordar com o projeto enviado pelo executivo, uma vez que esse projeto resulte em bons resultados para a sociedade. É o ideal. O ideal é que você tenha uma análise do mérito. Mas ser contra por ser do contra. Não, lógico que não. Isso é uma coisa cafona. Assim como ser a favor por ser a favor, é uma questão cafona, onde o vereador que fisiológica, que está numa posição dessa, ele não representa ninguém, a não ser a si próprio. Então, é uma pauta de representatividade e mudou a perspectiva do eleitor. E aí, voltando ao que nós estávamos falando das eleições, a busca para o eleitor vai ser qual? Alguém que o represente e que tenha coerência no seu comportamento. Então, é difícil você entender alguém coerente, sendo que o comportamento dele está determinado e fundamentado no quê? Sou situação ou oposição. Quer dizer, ele perdeu a coerência, justamente por se enquadrar essas duas perspectivas. Então, como que ele vai jogar o mérito, sendo que a proposta, ele é da oposição, e vem uma boa proposta, interesse público, tá? De benefício para o cidadão, porém ele é oposição, então ele vai votar contra porque ele é oposição. Essa coisa ridícula que a gente vê muito o PT fazendo. Não importa o benefício, importa que eu sou oposição, importa que dê errado o que o meu oponente faça. Ao mesmo tempo da situação, que vem uma proposta que não interessa à população e ele vai votar favorável porque ele é da situação, ele tem compromissos, seja de cargos políticos, fisiológicos, a se cumprir. Que representatividade é essa, se não a si próprio? Então, essa é uma mudança que vai ocorrer, está em processo gradual de mudança, talvez não ocorra plenamente nessa eleição, mas acredito que nós vamos ver grandes sinais dessa mudança no eleitor. Perfeitamente. Vereador, encontros como esses são periódicos aqui no Rádio Câmara, mesmo em ano de eleição, com certeza teremos oportunidade de poder conhecer um pouco da atuação parlamentar dos vereadores, com o mandato sendo exercido, e estaremos sempre aqui para poder recebê-los no estúdio do Rádio Câmara. Para mim é sempre um prazer, é uma boa oportunidade de estar aqui e eu agradeço mais uma vez. Rádio Câmara Online. Ponto final na edição desta quarta-feira do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara Online.